Paz do Senhor, meu amado. Meu nome é Érica Freitas e o nome da minha irmã é Jéssica. Nós estamos aqui para gravar o nosso segundo vídeo para o canal ID. Vamos direto, meu irmão, para a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem a falar no teu coração. Feche teus olhos aí onde você está, na tua casa, no teu lar, e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos na tua presença, Pai. Pai, que o Senhor possa nos usar como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Ó Pai, que o Senhor abençoe o irmão e a irmã, Pai, a pessoa que está assistindo esse vídeo, ó Senhor. Eu não sei o propósito do coração de cada um, mas o Senhor sabe, Pai. Ó Pai, nos abençoa, cuida de nós todos os dias, ilumina a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Abençoa o lar, ó Pai, a família dessas pessoas. Eu não sei o que elas têm passado, mas o Senhor sabe, Pai. Ó Pai, cuida de nós, ó Pai, todos os dias, nos usa como instrumento na tua mão. Em nome de Jesus, ó Pai, fale ao nosso coração, também fale ao coração dos teus filhos, ó Pai, que estão a assistir. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, meu amado, minha amada, nós estamos aqui fazendo esse vídeo, porque somos mensageiros de boca de Deus para a sua vida nesse dia de hoje. Nós não sabemos se você está assistindo esse vídeo de manhã, de tarde, de noite, mas o Senhor tem algo a falar ao teu coração. Em Juízes, capítulo de número 6, o versículo 11, 12, 13, 14, 15, e também vamos meditar o versículo 34. Amém? Você possa deixar Deus falar no teu coração. Amém? Que diz assim, o texto, um anjo fala com Gideão, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e se assentou-se debaixo do cavalo que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita, e Gibeão, seu filho, estava molhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. E aqui nessa palavra a gente vê o que tinha acontecido antes, né? Que foi a opressão dos medianitas, que o povo tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor, né? E o Senhor deu, né, o povo de Israel nas mãos dos medianitas por 7 anos. Amém. Eles deram então por 7 anos, e aqui a gente vai entender que um anjo do Senhor se sentou debaixo de um carvalho em Ofra, e ali estava, e o pai de Gibeão se chama Joás. Gibeão, ele estava então a molhar o trigo no lagar, e a palavra do Senhor diz que ele para salvar dos medianitas. Voltando um pouco na palavra do Senhor, a gente entende que depois que Josué então ele faleceu, o povo começou a se desviar dos caminhos do Senhor e começou a fazer o que não era bom e reto aos caminhos do Senhor. Amém? Então, meu amado, Deus, ele não E aqui o que acontece? Depois os medianitas, por causa da desobediência do povo, Deus, ele permitiu que os medianitas viessem a invadir a Israel. E permitindo que os medianitas viessem a invadir Israel, eles construíram covas, montes, cavernas e fortificações. E então Deus também permitiu que amalequitas e o povo do Oriente também se levantasse contra os medianitas e o povo de Israel. Então os medianitas ficaram com medo, e aqui Gibeão estava tirando, ali estava a molhar o trigo que estava no lagar para salvar os medianitas por causa disso, porque eles estavam com medo de que esses homens viessem ali interromper e tirar aquela colheita. E uma coisa muito interessante que a gente vê que um anjo estava sentado debaixo de um carvalho. E o versículo 12 vai nos dizer na palavra: Então o anjo do Senhor me apareceu e me disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Amém. Meu amado, e o Senhor, ele disse, o Senhor através do anjo disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. E na Bíblia de Estudo Pentecostal está escrito varão valoroso. O versículo de número 13. Mas Gideão me respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Amém. Então, meu amado, o Senhor, ele veio dizer através dessa palavra que ele dizia, Gideão, ele veio dizer assim a Deus: Senhor, mas se o Senhor é comigo,
o porquê que o Senhor nos entregou nas mãos dos medianitas, sendo que a gente sabe muito bem que esse povo estava na desobediência. E por isso que Deus permitiu que os medianitas invadissem o povo. Por causa da desobediência do povo, por causa do pecado que o povo estava cometendo contra Deus, por causa daquilo que o povo estava contra o Senhor. Mas mesmo assim, Gibeão perguntou a Deus o porquê que aquilo tudo estava acontecendo, o porquê que aquele povo estava nas mãos dos medianitas. E a palavra do Senhor no versículo 14 vai nos dizer, assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel nas mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Então o Senhor mandou ele ir, e agora o Senhor veio dizer o chamado para Gibeão: Gibeão, eu te chamei para você batalhar contra os medianitas. Porventura eu te chamei. E ele perguntou: porventura não te chamei eu? Então o Senhor chamou Gibeão. E da mesma forma que o Senhor chamou Gibeão, Ele chamou a mim, Ele chamou a minha irmã, Ele chamou a você que está assistindo esse vídeo hoje para uma obra muito bonita. Mas olha a resposta de Gibeão, segundo aquele chamado que o Senhor fez a ele ali, dizendo para ele que estaria usando ele para livrar o povo das mãos dos medianitas. Ele diz assim: e o Senhor lhe disse, e ele lhe disse: ai meu Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. A gente já vai entender que ele habitava ali na tribo, no lugar onde chamado Manassés. E a palavra do Senhor veio dizer aqui que ele disse: Senhor, como eu, Senhor? Eu sou o menor na casa de meu pai, a minha família é tão humilde, é tão pobre, como é que eu vou livrar o povo da mão dos medianitas? Hoje eu estava a meditar essa palavra e eu comecei a reparar, imagina, o Senhor chegar perto de você e falar assim: vá lá perto do presidente que eu vou te usar para falar com o presidente. Você vai ficar: meu Deus, eu não tenho capacidade para isso, como eu tenho medo. Mas Gibeão então ele olhou para Deus e falou assim: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou livrar todo esse povo de Israel das mãos dos medianitas, que são, e eu imagino Gibeão pensando: nossa, eles são tão maiores, ele tem muitas mais quantidades de homens, e eu sou um só, e eu vou livrar o povo. E a palavra do Senhor vai nos contar a história de qual foi a posição de Gibeão. A posição dele foi fazer a obra de Deus, a maneira que Deus queria que ele fizesse. Primeiro, ele pediu a Deus uma prova, e ele clamou a Deus que desse a ele um sinal. E ele falou com Deus assim: Senhor, me espera aí, porque eu meditando a palavra do Senhor entendi, e está escrito na palavra do Senhor que o anjo era Deus ali, que estava com ele. E a palavra do Senhor vem nos dizer que Gibeão olhou para aquele anjo, para Deus, e disse assim: Senhor, me espera um pouco, eu vou até a minha casa trazer presentes ao Senhor. E ele chegou na casa dele, e a palavra do Senhor nos diz que ele pegou carne e colocou dentro de um cesto, e um caldo dentro de uma panela, e levou ao carvalho, aonde estava Deus. E os bolos também. E os bolos também, sem fermento, levou até o carvalho, onde estava Deus. E Deus permaneceu ali, ficou ali enquanto ele fora. Então quando nós clamamos a Deus e falamos: Deus, em nome de Jesus, ó Pai, faça isso, faça aquilo, o Senhor, Ele muitas vezes, Ele faz sim. Se for da vontade dEle, Ele vai fazer aquilo que você está pedindo para que Deus faça. Porque eu tenho testemunhos de quando eu pedi a Deus: ó Deus, faz isso, se for do Senhor, faça isso, ó Senhor, se for do Senhor, para que não fique dúvidas na minha mente, Senhor, faça isso. E o Senhor fazia por mim para retirar as minhas dúvidas, e da mesma forma Gibeão, para que ele não fizesse aquilo que não estava na palavra de Deus para que ele fizesse. Ou talvez ele não duvidasse da palavra do Senhor, ele pediu a Deus que provasse a ele que era realmente Deus que estava falando por ele através daquela palavra. E o Senhor respondeu a ele. E na hora que ele chegou ali, o Senhor Deus falou com ele assim: coloca sobre um altar essa carne, esses bolos, e derruba esse caldo. E de repente ele jogou, fez o que Deus ele mandou que ele fizesse. Então subiu fogo daquela pedra. E ali Deus ele deu uma ótima resposta para ele, que realmente Deus é que estava falando com ele, que realmente aquilo que Deus estava falando com ele é verdade. A obra que Deus tinha na vida dele era verdade. Olha o tamanho da resposta que Deus deu para Gibeão. E o anjo desapareceu diante da face dele. E na hora que Gibeão olhou e falou: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. E ele entendeu a obra do Senhor. E naquele tempo, o que aconteceu? Ele creu, que o Senhor era realmente
era a palavra do Senhor que estava a falar com ele. Mas nos versículos abaixo a gente vê que ele deixou as dúvidas entrar no seu coração, se era realmente Deus, né? E ele perguntou, ele foi fazer mais uma prova com o Senhor. E perguntou ao Senhor novamente. Tem um versículo que ele disse, ai Senhor, se for realmente essa obra for minha. E ele fez uma nova pergunta ao Senhor, e assim o Senhor respondeu, mas ele deixou muitas das dúvidas entrar no seu coração. E a palavra do Senhor vai nos dizer também que logo depois o Senhor já falou com Gibeão que era para que ele fizesse o quê? Derrubasse o altar de Baal, retirasse do pé daquele um bosque que estava ao pé do altar de Baal. E o que Gibeão fez? Ele temeu ir de dia e ele foi à noite. Ele temeu o pai dele, as pessoas que estavam ali, ele foi à noite, ele tomou 10 homens e foi. E ele fez conforme a palavra do Senhor havia dito. Derrubou o altar de Baal, pegou ali os bosques e colocou ali como lenha para aquele fogo queimar, porque ele estava oferecendo um holocausto a Deus, como Deus mandou que ele pegasse um boi de 7 anos e oferecesse um holocausto a Deus. E ele assim fez. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele povo levantou de madrugada. Eu creio que eles ouviram algo e levantaram de madrugada. Olharam que aquele altar estava derrubado e que havia sido constituído um outro altar da forma que Deus havia mandado na palavra. E esse altar é o altar de Deus. E a partir do momento que Deus ele mandou que... E aí eles começaram a pesquisar, mas quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso? E descobriram que era Gibeão. Foram até a casa de Joás, pai de Gibeão, e falaram com ele. Chegaram lá e queriam matar a Gibeão. Sinceramente, Joás olhou para ele e disse assim, olharam para eles e falou assim, se Baal é realmente Deus, que ele venha, então cobrar de Gibeão. E e eles ficaram clamando a Baal, Baal, cobra de Gibeão, Baal, cobra de Gibeão. Mas Baal a gente sabe que não passava de uma estátua construída por homens que não podia fazer nada. E não aconteceu nada. E aí no capítulo 33... E a palavra do Senhor vem nos dizer no versículo 34, onde nós chegamos aqui, que o Senhor encheu Gibeão do Espírito Santo do Senhor, revestiu Gibeão e ajudou ele, e após ele colocou. Porém o Senhor mandou que Gibeão também mandasse mensageiros a falar na tribo de Manassés, também nas tribos de Azer, de Zebulon, de Nafrali, né, ao encontro. Mas Gibeão então temeu. Nesse minuto Gibeão deixou aquela... mas será que isso é realmente do Senhor? E aí orou a Deus dizendo, Senhor, se o Senhor realmente me chamou para essa obra, roga ao Senhor que o Senhor me permita, no versículo 37, eis que porém um novelo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no novelo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que há de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu que no outro dia levantou de madrugada e apertou o novelo, e do orvalho se espremeu do novelo, encheu uma taça de água. Então Deus ele abençoou grandemente a Gibeão, porque fez aquilo que Gibeão pedia. Mas o que acontece no versículo 39 e no 40? Que ele novamente fala, Senhor, não se ire contra mim, que amanhã eu volte aqui, e que o orvalho, que é a chuva, tenha molhado somente a terra, mas o meu novelo esteja seco. E o Senhor tinha feito para ele que o novelo estava molhado e a terra seca. E a palavra do Senhor vem dizer que o novelo encheu uma taça de água. E de repente o Senhor fez aquilo que ele queria. Mais uma vez, para quê? Para que ele sabia. Para que Gibeão sabesse a todo momento que Deus estava com ele. Meu irmão, não sei aquilo que você tem sofrido, mas eu quero dizer para você que se Deus te entregou uma obra na tua mão, o meu Deus é um Deus que capacita. Se Ele te disse, te chamou para cantar, para pregar, não sei a obra que o Senhor tem na tua vida, mas que o Senhor abençoe a tua vida. Se o Senhor te chamou, meu irmão, Ele vai te capacitar para essa obra. Então ore ao Senhor e peça ao Senhor para que Ele te capacite, para que você possa ser moldado para essa obra que o Senhor tem na tua vida. Meu irmão, não se limite, não olhe para a multidão, não olhe para a direita, para a esquerda, para trás ou para frente, mas olhe para Deus. Não importa com seus amigos, se seus amigos têm olhado, mas se eu fizer isso, mas se eu fizer aquilo, minha família. Não olhe, meu irmão, faça aquilo que Deus ele tem mandado você fazer. Porque Deus, ele tem uma obra muito bonita na tua vida. E importante é aquilo que Deus tem na tua vida. Meu irmão, não olhe para a multidão.
Não olhe se as pessoas vão te tacar pedra, ou estão te tacar pedra, ou se as pessoas vão te achar até mesmo estranho. Por favor, faça a obra do Senhor da forma que o Senhor tem chamado a ti. Da mesma forma, o Senhor veio falar contigo através desse vídeo, nos usando como instrumento na tua mão para te dizer, amado. Deixe Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus te usar. Como tem um louvor que canta, deixa eu te usar. É o Senhor quem canta esse louvor para você. Então busca a Deus renovo. Busca a Deus para que você possa ser renovado pelo Espírito Santo. Para que o Senhor te enche e te faça uma pessoa totalmente diferente. Amém? Pela obra de Deus na tua vida. E se, meu irmão, as dúvidas vierem como vieram em Gibeão, que então, meu irmão, você ore e peça a Deus para te confirmar. Mas na hora que Deus te confirmar de uma maneira maravilhosa, porque Deus, eles nos confirma assim, e eles não deixam a gente com dúvida nenhuma. Ele sempre nos surpreende, ele não deixa você com dúvida. Eu quero dizer para você, amado, confia na palavra de Deus. Talvez os homens cheguem e falem, que o quê? Você não vai conseguir, você não. Eu acho que você enganou com essa história aí de que Deus tem uma obra na sua vida. Meu irmão, não olhe palavra de homens. Muitas vezes a gente olha e acredita mais na palavra do homem do que acredita na palavra de Deus. Muitas vezes o homem nos joga pedra e nós aceitamos a pedra e falamos, eu vou parar porque não é de Deus isso e eu estou temendo em algo que não é de Deus. Ou talvez eu coloquei isso na minha mente. Meu irmão, não foi você que colocou nada na mente, foi Deus quem colocou na tua mente. Meu amado, ouça a voz de Deus na tua vida, deixa Deus trabalhar na tua história, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deus tem uma grande obra na tua vida. Amém? Vamos louvar o louvor renovo. Amém? Amém. Nós estaremos louvando o louvor. É só o refrão do louvor. Renovo. Que você cante este louvor aí onde na sua casa. Vá à janela da tua casa, olhe para o céu e comece a louvar, comece a orar a Deus e fala, Deus, me renova, eu quero ser transformado, eu quero ser diferente. Ó Senhor, meu Pai, faz uma obra na minha vida. Senhor, meu Pai, me usa como instrumento nas mãos do Senhor, Pai. Ó Pai, cuida de mim em tudo. Ora ao Senhor, buscando a Deus, para que Ele abençoe grandemente a sua vida. Eu tenho certeza que Ele há de abençoar. Em nome de Jesus. Renovo, o que eu quero é renovo, para te servir de novo. De novo, renovo, o que eu quero é renovo, para ter um brilho no rosto. De novo. Cante a Deus, pedindo para que Deus coloque um brilho no teu rosto, diferente, que todos vão olhar para você e vão dizer, nossa, que pessoa, que menina abençoada, que rapaz abençoado. Que Deus então abençoe a tua vida. Eu creio que Deus, Ele falou grandemente ao teu coração, como Ele tem falado ao meu. Ele falou também ao seu, como Ele falou da minha irmã, Ele também falou ao seu. Que Deus abençoe a tua vida, a tua história, e que Deus continue te abençoando. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.